Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, e nós vamos dar continuidade aqui com a videoaula sobre funções de procura. Eu estou de novo com o CAP 11.xlsx aberto, tá? A gente tinha parado na atividade 5. A atividade 6 ela é de funções BD, eu vou fazer um vídeo somente sobre elas, eu vou fazer só mais alguns exercícios aqui, algumas atividades desse capítulo, tá? Eu vou começar pela atividade 7. Observem que essa atividade, o título já fala aqui, o texto já fala que é um PROC-H, tá? Não é um PROC-V. E por que vai ser um PROC-H? Porque os dados estão na horizontal. Observem que é a primeira coluna que tem o cabeçalho, ou os rótulos, e cada outra coluna é um registro. Tá? Se eu pegar aqui, cada coluna é uma nota fiscal. Ó. Esse banco de dados poderia estar organizado na vertical, mas não está. E se ele não está na vertical, a gente não tem como fazer um PROC-V, a gente tem que fazer um PROC-H. Então, se eu quero pegar, por exemplo, a nota fiscal, informações da nota fiscal 5895, que é essa aqui, ó, eu quero saber qual é o produto, origem, preço e custo, e independente eu trocar aqui o número da nota fiscal e automaticamente ele me trazer as informações, então a gente vai fazer isso usando um PROC-H. Eu vou fazer aqui o PROC-H, eu vou primeiro fazer de uma forma, depois eu vou tentar otimizar. Eu vou fazer o PROC-H. O valor procurado é o número da nota fiscal, aqui. Observem que a gente vai arrastar para baixo e ele não pode descer, então eu vou bloquear a linha. Ponto e vírgula, a matriz tabela é esse conjunto aqui. Lembrem-se que no PROC-V os rótulos não são incluídos na seleção da matriz tabela, tá? Isso é importante. Então, a gente vai selecionar sem a primeira coluna e vai ser bloqueado. Ponto e vírgula. Se no PROC-V a gente tinha número índice de coluna, agora a gente tem número índice de linha. Então, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3, 4 e 5. Produto é a linha 2. Então, eu posso digitar 2 aqui. E essa é uma busca exata, vou botar o 0 e fecho. Ele conseguiu pegar tempero. Essa fórmula não está otimizada ainda porque eu estou com esse 2 aqui, né? Está digitado. Se eu for arrastar para baixo, o 2 não muda, vai ficar sempre pegando temperos. Então, eu posso colocar o número aqui, ó. Isso aqui é o 2, o 3, o 4, o 5. E aí, eu venho na fórmula e vou editar a fórmula tirando esse 2 e colocando isso aqui. E ele vai ficar livre porque eu vou arrastar para baixo, o 2 vai virar 3, vai virar 4 e por aí vai. Dou Enter. Arrasta para baixo. Observe que ele pegou a origem, que é na linha 3, pegou o preço, que é na linha 4, que é o preço aqui na linha 4, e pegou o custo, que é na linha 5. Se eu colocar uma outra nota fiscal, por exemplo, eu vou colocar a 2941, dou Enter, automaticamente o Excel consegue identificar aqui, pegar frio, São Paulo, 19 e 12. Se eu colocar uma nota fiscal que não existe, obviamente que a gente já sabe disso, vai dar um erro do tipo ND dizendo que aquela nota fiscal não existe. Ok? Então, assim, apesar da gente não usar muito o PROC-H, é por isso que só tem essa atividade com o PROC-H, é bom entender e compreender que assim, é a mesma coisa que o PROC-V, só que quando a busca é na horizontal. Como a gente não organiza bancos de dados na horizontal, basicamente na vertical, a gente acaba falando de PROC-V. Por isso que todo mundo fala de PROC-V, quase ninguém fala de PROC-H. Bom, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer mais. Essa atividade 8 eu vou deixar para vocês fazerem, é uma atividade relativamente simples, vou deixar aí como desafio para vocês. Essa atividade 9 eu vou fazer, ela envolve mais PROC-Vs, digamos assim, então eu vou fazer ela. Olha aqui, cria um pequeno sistema que forneça um orçamento de vendas para uma livraria. Tá? O que a gente vai ter aqui? A relação de produtos à venda está disponível na guia BD Livros 1, então tem coisa lá na BD Livros 1. Parte da informação está lá. As informações sobre os clientes estão disponíveis na BD Livros 2, então eu já tenho duas bases de dados. Caso o cliente não esteja cadastrado, deve aparecer a informação cliente não cadastrado, nos campos nome e endereço. Caso um produto não esteja cadastrado, as células devem ficar em branco.
produto é aqui embaixo. E caso a quantidade pedida seja maior que o estoque disponível, deve aparecer na coluna observação, essa coluna aqui, o aviso não temos estoque. Pronto, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro eu vou fazer um PROC-V para pegar código de cliente. Tá? Código de cliente é na BD Livros 2. Vamos dar uma olhada lá na BD Livros 2. Olha aqui a BD Livros 2. Ela nem está com nome, tá? Ela não está com nome no meu aqui. Vou deixar sem mesmo. A de vocês, quando vocês forem fazer, também vai estar sem nome. Se vocês quiserem, vocês colocam. É uma tabela, um banco de dados de cliente. Tem o código, o nome e o endereço. Para a gente vai interessar as colunas nome e endereço. E ele vai pegar pelo código. Então, deixa eu voltar aqui. Vai pegar nome e endereço. Para facilitar, eu já vou colocar aqui, ó, nome é a coluna 2, endereço é a coluna 3. Eu estou colocando esses numerozinhos e vocês vão ver que vários outros exercícios têm numerozinhos, porque os números ajudam a gente a fazer um PROC-V automático. Então, vou pegar um cliente número 2, por exemplo. Tem esse cliente lá, não tem? Olha lá, ó, tem o cliente 2. Pronto. Vamos ver se a gente consegue pegar o PROC-V dele. Vou botar aqui só centralizado. Como é que eu vou fazer esse PROC-V aqui? Ó? Vai ser PROC-V. Procure esse cliente, que é o cliente 2. Ele tem que estar bloqueado linha, porque eu vou arrastar para baixo para pegar o endereço e o 2 não pode descer. Ponto e vírgula na matriz tabela. Aí eu tenho que ir lá na BD Livros. Como eu não escrevi, eu vou ter que selecionar. Selecionei BD Livros, selecionei com o teclado, segurei o Shift, fui para o lado, depois segurei o Ctrl, dei seta para baixo, que é um atalho para selecionar tudo. Esse vai ser totalmente bloqueado. Ponto e vírgula, a coluna, aí a coluna eu vou voltar aqui, ó, e vou pegar ela aqui, tá? Vai estar livre, porque eu vou arrastar para baixo. E a busca vai ser uma busca exata, então vai ser falso ou zero. Porque eu não vou pegar para o cliente aproximado. Pronto. Olha lá, já pegou o cliente e já pegou o endereço. Então, assim, a primeira parte do exercício já foi feita. Só que tem um problema. E se eu botar um cliente aqui, que é esse número? Quando eu colocar um número de um cliente que não está cadastrado, eu quero que apareça aqui cliente não cadastrado e não o erro do tipo ND. Como é que eu faço isso? A gente faz isso misturando algumas funções. A gente vai primeiro misturar o se, que é um condicional. Quando der erro no PROC-V, que tipo de erro? ND. Quando der um erro ND no PROC-V, traga cliente não cadastrado. E se não der erro no PROC-V, traga o próprio cliente. Olha lá, vê se você consegue entender como é que foi a lógica. Porque olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui na barra de fórmulas. Se der erro do tipo ND, qual é a função que pega erro do tipo ND? É a função não disp. Se der erro do tipo não disponível nesse PROC-V, vou fechar o parêntese aqui do não disp, o que acontece? Cliente não cadastrado. E se for falso, ou seja, se não der erro, o que eu quero? Eu quero que traga o cliente, ou seja, eu quero o mesmo PROC-V, é esse mesmíssimo PROC-V. Aí eu vou, para não ter que escrever de novo, gente, eu vou simplesmente dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V aqui, ó, e fecho parênteses no se. Então, a fórmula agora aparece assim, ó. Cliente não cadastrado. Mas e se eu botar o cliente 2? Aparece o cliente 2. Olha lá, vou de novo aqui. Se não disp, significa que tem erro. Se você identificar erro do tipo não disponível nesse PROC-V, me traga cliente não cadastrado. Se você não identificar erro nesse PROC-V, me traga o próprio cliente, que é esse PROC-V. Bacana, né? Feito isso, qualquer outro cliente que a gente colocar aqui vai dar certo
E se eu colocar um cliente que não existe, vai aparecer cliente inexistente. Ou cliente não cadastrado, né? Que essa aqui é a forma. Vamos lá. Agora vamos para a parte dos produtos que estão na BD1. Vamos lá na BD1, dá uma olhadinha na BD1 aqui. Livros 1, BD Livros 1. Olha lá, só para a gente pensar os campos, né? Eu tenho o código, o título, o autor, a editora, o estoque, preço e estante, né? Então, eu tenho o código, título, aqui é 1, aqui é coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5, 6, 7. Seguindo a lógica do PROC-V, né? Seguindo a lógica do PROC-V. Deixa eu puxar aqui para aparecer a 9. Vamos lá. Eu quero título, autor, editora e preço. Subtotal vai ser calculado, a observação vai ser um outro PROC-V. Vamos lá. Título, autor e editora. Vamos pegar quais são as colunas. Título 2, autor 3, editora 4. Então, 2, 3, 4. Vamos lá registrar isso lá. Para facilitar nosso PROC-V. Vou botar aqui em cima. 2, 3, 4. Deixa eu só marcar aqui a linha toda como centralizada. Então, o título está na coluna 2, autor está na coluna 3, 4 a editora está na coluna 4. E esses númerozinhos são para facilitar o meu PROC-V. Lembre, se você um dia abrir uma planilha e ela tiver um monte de numerozinhos em cima, tenha quase certeza que aquilo ali é referência de PROC-V, não delete. Eu ainda vou precisar do preço e o campo observação aqui tem a ver com estoque, tá? Então eu vou pegar preço e estoque. Vamos lá olhar. Preço é essa daqui, estoque é essa daqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Estoque é 5, preço é 6. Estoque 5, preço 6. Então, eu vou botar aqui, ó, estoque 5, vou deixar aqui que a gente vai usar estoque aqui, porque a gente vai ter que na observação comparar estoque, e preço 6. Pronto. Feito isso, outra coisa, eu tenho essa planilha, a BD Livros 1, já nomeada aqui, ó, então eu já vou usar o nome. Vocês vão ver como é que eu vou usar o nome na fórmula. Se eu não fosse usar o nome, eu poderia selecionar ela, indo lá e selecionando com o mouse mesmo. Para não ficar em branco, eu vou botar um código aqui. Eu vou botar o código 2, eu sei que ele existe. Vou botar o código 2 aqui. E vamos ver como é que fica. Olha lá. Primeiro eu vou fazer o PROC-V. Depois eu vou ver a questão do como faz para ficar em branco. Vamos fazer o PROC-V. PROC-V. Me procure esse código aqui. Como é que eu vou bloquear ele? Observem que eu vou arrastar para baixo, ele tem que mudar. Eu vou arrastar para o lado para pegar aqui, ó, autor e editor, e não pode mudar. Então, ele vai estar bloqueado, coluna, só coluna. Na matriz tabela, que matriz tabela é a BD, underline, ó como já apareceu para mim aqui, ó, BD Livros 1. Quando eu coloco esse nome, é a mesma coisa que ir lá e selecionar, tá, gente? A gente já viu isso. Quem tiver dúvida, volta lá no vídeo sobre gerenciador de nomes. No índice coluna é esse número daqui de cima, que a gente sabe que título na coluna 2. Ele vai ter que ser bloqueado, só que ele vai ser bloqueado só linha, porque eu vou arrastar para baixo, ele não pode descer, mas eu vou arrastar para o lado, ele tem que mudar para pegar a coluna 3 e 4. E a busca vai ser uma busca exata, 0. Pronto. Então aqui, já pegou o título, vamos só arrastar para o lado aqui. Pegou o autor, pegou a editora, vou dar um Ctrl C para pular isso aqui, vou dar um Enter aqui, ó, e já pegou o valor. Digamos que eu tenho a quantidade 2 aqui. Esse subtotal vai ser uma fórmula simples de multiplicação, tá? E a gente vai ter a observação. Já já eu faço a observação. Pronto. Se eu botar o código 3, ó, ele conseguiu alterar, código 4 está alterando. E se eu colocar o código 5555, está dando ND. Eu quero que quando o código, o produto não exista, fique em branco. Como é que eu vou fazer isso? A mesma coisa. Se o código do produto der erro no PROC-V, então vai ficar em branco. Se não, vai trazer o próprio PROC-V. Então é um se muito parecido com o que a gente já fez. Então, se não disp nesse PROC-V, quer dizer, se der erro do tipo não disp, o que ele faz?
E branco. Branco no Excel é aspas, aspas. Duas aspas coladinhas. Tá? Não tem espaço entre elas, não. Aspas, aspas é em branco. Ponto e vírgula. E se isso for falso? Ou seja, se não der erro no PROC-V, traga o próprio PROC-V, que é o que eu quero. Aí eu copio, vou pegar aqui com o mouse e vou copiar esse próprio PROC-V. Posso escrever de novo, também vai dar no mesmo. Feche parênteses do PROC-V, feche parênteses do Si. Observe que está em branco aqui para mim. Tá? Vou botar aqui também para preço. Esse valor aqui eu posso também botar um outro Si aqui para que quando esse preço estiver em branco, ela também for em branco, tá? Posso fazer isso. Não vou fazer agora, vocês podem fazer. Eu posso colocar um Si aqui, ó. Se preço for em branco, então deixe em branco. Se não, faça F12 vezes G12. Posso fazer isso aqui também. Se eu colocar um código aqui, tá dando certinho. Pronto. Vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Digamos que eu tenho aqui o produto 15, código 15. Eu vou arrastar para baixo, vocês vão ver que vai funcionar tudo certinho. Né? Aqui está vazio porque não tem quantidade, vou botar 5 aqui e ele vai pegar. Então, ele está pegando, funcionando, o meu PROC-V está funcionando certinho. Aí agora eu preciso fazer o seguinte, na observação. Eu preciso fazer com que verifique se a quantidade pedida tem no estoque. Tá? Vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Vou dar uma olhadinha lá no estoque. Vamos pegar a quantidade desse aqui, ó, do código 5. Vamos ver qual a quantidade que tem lá. Só para a gente botar aqui. Ó. O registro 2 tem 3 itens, 3 livros no estoque. O 5, que é o outro que a gente tem lá, só tem 1. Então a gente já sabe que aqui vai dar, aqui não vai dar. Por que vai dar? Porque eu tenho 3 e 1. E aqui eu tenho 2. Então eu tenho 3 lá e 2 aqui. E lá eu tenho 1 só e aqui eu estou pedindo 5. Então aqui não vai dar. Então aqui tem que aparecer a mensagem de não temos estoque. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso saber qual é o estoque dele. Então vamos ver qual é o estoque dele. Primeiro vamos fazer o PROC-V para pegar o estoque. Então esse PROC-V para pegar o estoque, eu vou copiar daqui porque ele vai ser igualzinho. A diferença é que está pegando aqui do 1. Está pegando aqui, ou do 1, está pegando da coluna 5. Isso aqui é o estoque. E aqui embaixo tem 2. É isso mesmo? É 5 e 15, desculpe. Eu estava com 2 e 5. Né? Pronto, vou botar para ficar igual como eu falei. 2 e 5. Então tem 3 livros, aqui dá. E aqui tem um livro, aqui não dá. Pronto. Eu já sei que esse aqui está disponível. Eu quero 2 livros, tem 3. Aqui eu quero 5, tem 1. Aqui tem que aparecer o aviso de não temos estoque. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu só mudar aqui. Ó. Eu vou deixar só esse PROC-V aqui. Tá? É como se eu tivesse só esse PROC-V. Tá? Só o PROC-V do 3. Tá? Aí aqui eu vou fazer o teste. Se a quantidade pedida é essa aqui, for maior do que o estoque é esse PROC-V, se a quantidade pedida for maior, o que é que eu faço? Não temos estoque. Feche parênteses. Se essa quantidade pedida não for maior, ou seja, dá para vender, eu vou deixar vazio. Aspas, aspas. Feche parênteses. Olha lá. Está vazio. Arrastei para baixo. Não temos estoque. Tá? Eu posso ainda misturar essa função aqui junto com o enonDisp também, para também quando estiver em branco, ficar em branco. Enfim, eu posso melhorar esse sisteminha aqui de diversas formas. Tá? Eu vou parar por aqui e vou deixar que vocês depois aprimorem e assim melhorem um pouco esses PROC-Vs. Ok? Bom, tem várias outras atividades nesse arquivo. Eu vou deixar essas atividades também aí para vocês fazerem.
e aí, em caso de dúvidas, eu estou disponível. Ok? Um abraço e até a próxima aula.